Bombou esses dias na internet um tweet que o ex-presidente Lula soltou dizendo o seguinte: a Veja é uma central de mentiras. Eu quero que eles saibam. Trabalhem para eu não voltar. Porque se eu voltar vai haver uma regulamentação dos meios de comunicação. Parece que o presidente Lula tá no grito do cisne, tá no último desespero perto do dia 24 e começou a entregar, perto da hora da morte, todas as verdades do seu coração. E teve um outro tweet que ele disse o seguinte: Bernardo Kister, seu burguês, estou com uma camisa que o Evo Morales me deu. Quando ele ganhou as eleições diziam dele o mesmo que diziam de mim. E hoje ele já é o melhor presidente que a Bolívia já teve. Hoje o povo boliviano só vota em índio. E o povo brasileiro tem que votar em quem tem compromisso. O apoio do Lula ao governo do Evo Morales não é novidade pra ninguém. Tem um vídeo famoso que agora está sendo ressuscitado, graças a Deus, em que o Lula confirma e confessa ao povo que financiou de graça, sem qualquer contrapartida, uma refinaria na Bolívia. Falo isso com orgulho. Possivelmente, se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. O gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês fazem o que vocês quiserem, o que vocês quiserem. O governo de Evo Morales que agora está fazendo barbaridades. E a mídia brasileira não diz uma palavra sequer. É somente no Facebook com algumas pessoas como eu que estão divulgando as informações direto de lá. E agora nós vamos fazer um resumo do caos que está acontecendo na Bolívia. O que aconteceu foi que em 15 de dezembro de 2017, a Assembleia Legislativa da Bolívia aprovou um novo texto para o Código Penal. Eles reformaram o Código Penal inteiro. E agora, segundo o próprio tweet do Evo Morales, em 15 de janeiro deste ano, eles terão um ano para socializar, ou seja, implantar isso e discutir esse Código Penal com os setores da sociedade, com os grupos profissionais, para ver se isso atinge ou não certas partes específicas da sociedade. Vão ver se podem mudar alguns artigos ou não. E o que tem de novo e alarmante dentro desse Código Penal bolivariano? Algumas fontes na Bolívia e pessoas que estão no Acre, também na fronteira com a Bolívia, nos informaram que as propriedades privadas agora não poderão mais ser legadas de geração em geração agora na Bolívia, que a autonomia universitária foi cortada, que não há mais as escolas privadas, que todas as escolas terão sido transformadas agora em escolas públicas, que todos os meios de comunicação agora estão passando a ser vigiados estritamente pelo governo. Isso inclusive há certos vídeos e denúncias na própria TV bolivariana denunciando o começo desse processo de regime totalitário por lá. Que hay que evitar que un político, sea de la tendencia que sea, toque, se acerque, trate de agarrar el tesoro mágico de la libertad de expresión. Há outras coisas alarmantes que o Código Penal agora bolivariano vai sancionar se o texto for aprovado na íntegra, o que é esperado por todos. O Evo Morales, nesse novo código, na prática legalizou o aborto até a 8ª semana, segundo o artigo 157 do novo código. A eutanásia está abrandada, segundo o artigo 183. O crime de tortura foi abrandado, como é possível ver no artigo 87. E os médicos poderão ser presos, inclusive ter de pagar reparações econômicas caso os pacientes venham a morrer ou sofrer algum dano, segundo o artigo 205. Isso, inclusive, está causando uma greve dos médicos, principalmente em Cochabamba e La Paz. E há suspeitas, inclusive eu falei com uma pessoa que está lá agora, que há suspeitas de guerra civil, de declaração de estado de sítio. A coisa está tensa na Bolívia e a mídia brasileira não diz absolutamente nada. E outra coisa, como a Bolívia, a gente sabe, tem uma relação próxima com o narcotráfico, se você olhar o artigo 107 do novo Código Penal, fica permitida a posse individual de maconha até 100 gramas por indivíduo, de pasta à base de cocaína até 50 gramas e cocaína até 25 gramas por pessoa. Você pode andar livremente em qualquer parte do país. E agora chegou o momento mais tenso e que está causando mais preocupação em todos os cristãos da Bolívia e da América Latina. É o tal do artigo 88 do novo Código Penal bolivariano. E nós vamos ler na íntegra para que não fiquem mais confusões aqui na internet. O artigo 88 diz o seguinte: será sancionada com prisão de 7 a 12 anos e reparação econômica a pessoa que, por si ou por terceiros, capte, transporte, translade, prive de liberdade, acolha ou receba pessoas com algum dos seguintes fins. Então ele vai listando. Quando nós chegamos no fim 11º, a gente vê o seguinte: recrutamento de pessoas para sua participação em conflitos armados. Tudo bem, mas então ele coloca
uma alternativa, ou então em organizações religiosas ou de culto. Eis aqui todo o problema que está causando uma verdadeira guerra civil na Bolívia. E que se nós pregamos a palavra ou evangelizamos alguém e o levamos para a igreja, e se formos denunciados, qualquer pessoa que faz esse trabalho, quer seja missionário, pastor, até mesmo membro da nossa igreja, essa pessoa vai para a prisão. O inciso 2 desse artigo, que fala a respeito das reuniões religiosas, diz o seguinte: em igual sanção incorrerá quem, por conta própria ou por terceiros, encoberta ou ostensivamente financie, possua ou administre casas, locais ou estabelecimentos onde se facilite, contribua ou promova atividades para os fins ilícitos descritos no parágrafo precedente. Ou seja, se você quiser convidar alguém para ir para sua casa para uma reunião religiosa, ou convidar alguém para ir para sua igreja na Bolívia, ou simplesmente começar a evangelizar lá dentro da Bolívia, e ele quiser fazer com que essa pessoa participe então de grupos, isso será considerado um crime punível com 7 anos a 12 anos de cadeia, inclusive reparação econômica do próprio governo. Fala galera, tudo bem? Aqui é Augusto, canal Hipócritas. Bom, eu tô aqui em nome de todos do canal, em nome do Paulo, em nome do Bismarck. Mas dessa vez nós não estamos aqui para fazer uma brincadeira ou para fazer alguém rir. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos muito tristes. Muito tristes pelo que tem acontecido na Venezuela. Muito chateados pelo que aconteceu com Oscar Pérez. E também nós viemos aqui pedir para vocês para que nós possamos nos unir em oração pela vida de todos aqueles que estão na Bolívia. E também eu quero pedir para vocês mais uma coisa. Quero que vocês venham aqui embaixo do vídeo e vão no Twitter, e vão no Facebook, nos nossos canais, em todos os lugares, lá no Terça Livre, no Spider, em todos, e comecem a comentar hashtag #CNBB. Nós precisamos que eles se pronunciem, nós precisamos que eles falem sobre o que está acontecendo lá na Bolívia. Tá bom, galera? Então, vamos lá, vamos dar essa força, tá? Abraço aí. Todas essas informações são muito alarmantes. A gente tem muito mais informação para dar, mas esse é o núcleo do problema. A questão chave é a seguinte: 93% dos bolivianos são cristãos. Será então que o governo do Evo Morales, que agora está indo para o seu 4º mandato numa manobra da Suprema Corte para mudar a Constituição que tinha sido aprovada pela maioria da população em 2009, será então que o Evo Morales vai começar a perseguir agora os 93% dos cristãos, se estes começarem a querer evangelizar os 7%? Há boatos, inclusive, de pastores no Mato Grosso, na divisa com a Bolívia, que estão dizendo que estão impedindo entradas de pessoas com bíblias dentro do país. Que quem vos fala é o pastor Paulo César, da cidade de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso. Para que os pastores entendam hoje, a lei que foi aprovada pelo presidente da República da Bolívia, Evo Morales, proíbe a entrada de bíblias no Brasil. Falei ontem com o pastor César Guedes, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual também sou pastor e credenciado pela Convenção Nacional e Internacional das Igrejas do Evangelho Quadrangular. Foi barrado 20 brasileiros de entrarem na Bolívia ontem com Bíblia. Eu estive em contato com uma pastora lá no Acre, na divisa com a Bolívia, que diz que em Cochabamba já se fala em guerra civil. E já está muito famoso, e eu preciso colocar aqui também o que aconteceu em La Paz, numa igreja lá dentro. Esse vídeo que você viu aconteceu agora em La Paz, onde os policiais do governo prenderam dentro da igreja, na catedral em La Paz, os cristãos que estavam lá dentro, que estavam acusados de cometer um crime contra o Estado de Evo Morales. E você deve estar se perguntando, onde é que estão os bispos, onde é que estão as pessoas religiosas, os pastores se manifestando nisso? Os pastores estão se manifestando através das redes sociais, através do WhatsApp, eu recebo muitas informações, inclusive nas redes sociais deles. E na Igreja Católica, onde é que ela está? Na própria Bolívia, a Conferência Episcopal da Bolívia se manifestou, o bispo emitiu uma nota, tem um próprio vídeo que nós vamos ver aqui, em que ele denuncia e pede misericórdia com os cristãos dentro da Bolívia. A Secretaria-Geral da Conferência Episcopal Boliviana denuncia los sucesos del día de ayer en el convento de San Francisco de la ciudad de La Paz, en los que fueron allanados predios del mismo y utilizando la fuerza, la policía detuvo en su interior a varios jóvenes que participaban en una marcha de protesta.
Mas e a CNBB? A CNBB até agora, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não disse um A. Não falaram nada. Ficam fazendo campanha da fraternidade, afofando minorias, que segue exatamente essa pauta do Evo Morales, a pauta do Maduro na Venezuela, que vai desembocar nessa confusão demoníaca e totalitária. Não. E agora eles não emitem uma nota. O Papa está no Chile agora e vai fazer algumas viagens aqui dentro da América Latina, e dele mesmo nós não ouvimos sequer uma palavra a respeito da violência na Venezuela, da morte de Oscar Pérez e dessa violência contra os cristãos que está sendo promulgada agora na Bolívia. E por que eu falei tudo isso? Porque eu comecei com o tuitaço do Lula. Trabalhem para eu não voltar. Porque este ano é ano de eleição e nós temos que levar esse ano a sério. A gente tem que considerar, por exemplo, candidatos como a Marina Silva, que tem ligações estreitas com o pessoal da Teologia da Libertação, que a gente sabe que trabalha para a esquerda revolucionária. Ela tem ligações próximas com o BOF e com toda essa turma que fomenta esses movimentos na América Latina. Temos que tomar cuidado absoluto com Ciro Gomes, que já foi apoiado declaradamente, publicamente, pelo Partido Comunista Chinês. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, conta com o apoio do Partido Comunista da China à sua campanha ao Planalto. O anúncio foi feito no último sábado, dia 8, durante reunião do PDT com representantes da sigla chinesa. E se esse homem ganhar, eu não darei muito tempo para que essa confusão que está acontecendo na Venezuela e na Bolívia desça aqui para o Brasil. E óbvio, a gente está falando do Lula, o nosso ex-presidente, que tem vontades imensas já de regular a mídia. Porque se eu voltar vai haver uma regulamentação dos meios de comunicação. E de fazer o escândalo que está acontecendo na Bolívia chegar aqui no Brasil de uma vez por todas. Porque ele não conseguiu ferrar o Brasil de vez, mas agora quando ele voltar, ele prometeu que a mão vai ser forte. E essa mensagem agora vai para os padres aqui do Brasil, que são coniventes com esse tipo de situação, que ficam na época da Quaresma fazendo a campanha da fraternidade, adorando a Mãe Terra, fazendo campanha para ajudar a minoria, enquanto os cristãos que são perseguidos no mundo inteiro, morrem uma taxa, sei lá, de mais de 100 mil por ano, que estão sendo perseguidos agora atualmente na Bolívia, na Venezuela. Não, vocês são coniventes. E para não desagradar o bispo, vocês desagradam o próprio Deus que vocês dizem servir. Então parem com isso, porque senão o Brasil vai desembocar e vocês mesmos serão perseguidos e postos na cadeia. O que mais é preciso dizer a respeito da esquerda, do comunismo, do Partido Chinês, Ciro Gomes, Marina, Lula e todo esse povo, Leonardo Boff, do Frei Beto e todos estes? Será que eu preciso falar mais alguma coisa para vocês entenderem que nós não podemos chegar ao ponto que chegaram os chineses daquela vez, que quando receberam Bíblias choraram e cheiraram a Bíblia de emoção porque nunca tinham visto uma? Será que nós vamos ter que chegar a esse ponto? E a sede nacional socialista dessa gente é tão grande que o Evo Morales chegou a criar, pasmem, a Igreja Católica Apostólica Renovada Plurinacional da Bolívia, para tentar fazer uma oposição à Igreja Católica dentro do país. Ele criou uma igreja estatal. A situação está tão grave que as igrejas da Bolívia inteira já declararam o estado de emergência, estão pedindo a todos que orem, que rezem, que peçam intercessão em favor dos cristãos daquele país. Será que é isso que vocês querem, CNBB? Uma igreja católica do Brasil e não no Brasil? Será que é esse tipo de coisa que vocês querem quando apoiam esse tipo de regime, esse tipo de ideologia? Fica aqui minha sugestão para a próxima campanha da fraternidade, os cristãos perseguidos na América Latina. E agora eu quero pedir a todos vocês que façam uma hashtag #CadêCNBB para a gente exigir um posicionamento da CNBB em relação a essa violência estúpida que está acontecendo na Bolívia e na Venezuela. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Mais perto quer estar, meu